Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele desenvolve o pensamento e o ideal da Boa Nova, do Evangelho, do Cristo, com o ideal espírita, com o pensamento espírita. Que a doutrina espírita, ela traz novas formas de aplicação desse pensamento do Cristo, dessa Boa Nova. Algumas passagens do Evangelho de Jesus, elas ficam muitas vezes faltando uma chave, faltando muitas vezes um entendimento mais amplo, que naquele momento, há 2000 anos, quando essa mensagem foi divulgada, a humanidade não tinha condições de aprender esses ensinamentos. Então a doutrina espírita não vem inventar a mensagem, não vem inventar uma nova mensagem. Ela vem trazer determinados conhecimentos que vai ampliar a aplicação da mensagem do Evangelho. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é basicamente isso. E falar de ódio é essencialmente falar de amor também. Porque não é possível na mensagem do Evangelho, na mensagem cristã, tanto que essa mensagem ela está inserida no capítulo Amai os vossos inimigos. Não é possível falar, não vai ser tão importante falar do ódio se o Evangelho, enquanto essa ferramenta, não é, com essa finalidade de ser levado à prática, os seus ensinamentos, se não falarmos do dissolvente do ódio, ou seja, qual é o antídoto para o ódio? O que é que eu vou ter que levar em prática? Qual é o conceito, qual o hábito que eu vou precisar adquirir para dissolver o ódio da minha vida, do meu coração e me tornar alguém mais feliz? A importância de conhecer o ódio, ela é pequena quando nos deparamos com a grandeza do amor. Então, falar de ódio, necessariamente, é preciso falar necessariamente de amor, para que a mensagem fique mais completa. Então, esse capítulo que vem sendo estudado aqui, nas semanas anteriores, nas que virão, que se chama Amai os vossos inimigos, ela vem ressignificar, vem trazer, vem quebrar o ideal do mundo, da sociedade, o pensamento comum, que fala que nós devemos odiar os nossos inimigos. Não é normal que odiemos os nossos inimigos? Para o pensamento lá fora é normal. Mas amar os nossos inimigos é aí que está a vanguarda do pensamento cristão e que a doutrina espírita vem confirmar, vem ratificar. É a vanguarda, é o novo, é isso. É amar os nossos inimigos. É fazer algo diferente para com aqueles com que pisamos nos pés dele ou que pisaram nos nossos pés. Que às vezes temos a ilusão ou a falsa ideia de que esse ódio é gratuito, porque o véu do egoísmo, ele cobre a nossa memória, muitas vezes, de ver que algumas dessas situações, desses dissabores, às vezes até nessa mesma existência, sem fazer uma reminiscência para vidas anteriores, esse ódio não é gratuito. Esse ódio, essa relação odiosa, às vezes não é gratuita. Nós provocamos ou somos parte desse problema. Mas, por uma questão de comodidade do nosso pensamento, esquecemos a nossa falta e colocamos toda a responsabilidade no outro, naquela outra pessoa que é objeto do nosso ódio ou que somos objeto do ódio delas. E o ódio, vulgarmente falando, uma definição mais simples, nada mais é do que aquele veneno que você toma, que nós tomamos, à espera de que o outro morra. Nós tomamos o veneno, não é, Nilson? Achando que o outro que vai morrer. E não é verdade? Quando estamos abastecidos de ódio, o nosso coração acelera, o nosso raciocínio se perde nas tomadas de decisões. Nós fazemos geralmente algo que vamos com certeza nos arrepender. Quem já é mais experimentado pela vida sabe disso.
quando tomamos alguma decisão ou reagimos a uma situação montados no ódio, com certeza a consequência logo depois disso será o arrependimento. Porque cria-se uma perturbação no nosso campo emotivo, em que aquele ressentimento, aquele dissabor, ele absorve toma conta do nosso pensamento ali e nos fecha totalmente de pensar nas consequências, nas causas daquele sofrimento, e só pensamos em reagir de imediato como estamos habituados a reagir na nossa condição ainda inferior. Então é esse veneno que a gente toma, espera que o outro morra, porque nós estamos direcionando ao outro o nosso sofrimento. No dicionário cotidiano, o ódio é a aversão intensa, motivada por raiva ou injúria sofrida, odiosidade. Mas no dicionário de filosofia espírita, ele vai mais além. O dicionário de filosofia espírita é o dicionário do professor Palhano Júnior, interessante esse dicionário que ele busca a definição de alguns conceitos com base na filosofia espírita, ou seja, na busca do conhecimento espírita. E ele diz, ele pergunta, na definição do que é o ódio, é uma paixão, ou seja, um sentimento forte que impele a causar ou desejar mal a alguém. Por isso que está no capítulo amai os nossos inimigos. Consegue perceber? Porque é no momento em que a gente quer, que nós queremos desejar o mal a alguém, por rancor, raiva, ira, aversão, repugnância, antipatia, desprezo e repulsão, é que devemos exercitar nesse momento o amor, ou seja, o compadecimento, a benevolência para com aquele que estamos em atrito, em conflito. Para quê? Para que esse veneno aqui seja neutralizado. Não quer dizer necessariamente que na lida, no dia a dia, não vamos ter situações ou circunstâncias que vão nos aborrecer. Mas significa que quando formos assaltados, quando enfrentarmos essas circunstâncias, que saibamos efetivamente qual é o antídoto para essas situações, que é o exercício do amor, que segundo a doutrina espírita é a benevolência, ou seja, é desejar o bem ao próximo. É a indulgência, que é reconhecer que aquela falha dele, eu também posso ter ao meu modo, uma falha também, não sou perfeito, e o perdão das ofensas. Porque eu preciso exercitar o perdão das ofensas pelas mesmas razões que eu devo ser indulgente. Mas eu só consigo fazer isso quando eu entendo que o ódio não constrói. O ódio ele faz parte ainda de uma condição de inferioridade. Que no livro dos Espíritos, os Espíritos vão responder a Kardec sobre o ódio, sobre essas relações entre nós que nos levam até ódio, os Espíritos respondem, Kardec pergunta aos Espíritos, se nós entre si, nós Espíritos, sejamos nós encarnados ou desencarnados, se alimentamos esse ódio entre nós. E nós alimentamos, mas em que circunstâncias? E os Espíritos respondem, só entre os espíritos impuros há ódio. Ou seja, o ódio ainda faz parte da condição ainda inferior, nossa condição inferior. Não faz parte do nosso destino no futuro, na vida futura, quando nos aperfeiçoarmos, quando formos melhores, cultivar o ódio. Então é importante que a gente reconheça que isso faz parte de uma condição atual, para que possamos, quando confrontados, saber o antídoto que nós devemos exercitar. O exercício da paciência, o exercício da reflexão, o exercício da amorização das relações uns com os outros. E são eles, ou seja, somos nós, os espíritos imperfeitos, impuros, melhor dizendo, que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões, ou seja, nós, outros desencarnados, ainda impuros, insuflamos o ódio uns com os outros. Ele fala aqui, se nós lemos aqui, ele fala necessariamente dos desencarnados, mas se aplica também e muito a nós encarnados. Quantas vezes nos deparamos com situações de alguém que está ali num conflito,
num litígio com alguém, e que nós muitas vezes podemos usar do silêncio do nosso pensamento, do silêncio das nossas palavras, quando não podemos fazer algo de bom, mas preferimos dizer, não, realmente ela não presta não, pô, ela pisou no seu pé mesmo, porque é mais fácil concordar com alguém que está num momento de uma dificuldade, um transtorno, até para criticar, para exercitar a crítica, especialmente quando é aquela pessoa que nós não gostamos também, ou seja, compartilhamos do mesmo sentimento. É mais fácil a gente chegar e insuflar. E os espíritos desencarnados fazem a mesma coisa. Eles insuflam, eles sopram aquela brasa do sentimento de ódio, de sabores uns com os outros, entre nós mesmos, entre nós, porque faz parte da nossa condição. Mas quando a gente reconhece que a nossa condição é essa, nós precisamos, é importante que a gente compreenda que isso faz parte da nossa condição, para que reconheçamos que é necessário dar um passo adiante. E quando a gente se deparar com essa situação, não só um conflito em que eu faça parte, mas quando eu me deparar com alguma oportunidade em que eu possa ser útil e servir, que se eu não possa ajudar, eu não atrapalhe, que eu não agrave a situação. Se eu não puder interferir com a palavra naquela briga, naquele litígio, que eu intervenha com a prece. E é isso que a doutrina espírita vem inaugurar, vem nos dizer, diferente do que o mundo nos diz, em que o nosso pensamento, ele cria, nosso pensamento é criativo, nosso pensamento irradia, nosso pensamento contagia as outras pessoas. Seja com o que é bom, mas essencialmente, ou seja com o que é ruim, mas essencialmente com o que é bom. Então, quantas vezes nós deparamos com situações de ódio, de odiosidade, de conflitos, de litígios, e que nós perdemos a oportunidade de servir. E que daqui para frente, reconhecendo ainda essa situação, nós podemos ver que cada situação, cada conflito, cada briga, cada problema que nós deparamos, cada situação de ódio, de raiva, nós podemos lançar a mão da mensagem do Evangelho para a nossa vida prática, exercitando a convergência dos pensamentos, a amizade, a fraternidade, o amor entre as pessoas. E quem odeia, então, somos nós, espíritos impuros, que somos, segundo o livro dos Espíritos, ainda falando quem são esses espíritos impuros, somos inclinados ao mal, de que fazem objeto de suas preocupações. Como espíritos, os desencarnados, nessa condição de impureza, eles dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo e por ódio ao bem. Existem muitos espíritos desencarnados que estão nessa condição. E aí a gente reconhece que eles insuflam o mal, insuflam a discórdia, mas eles não criam a discórdia, eles não criam o mal no nosso pensamento. Eles apenas insuflam, ou seja, eles apenas sopram a brasa a brasa que nós temos em nós. E que precisamos entender, reconhecer as circunstâncias, analisar, refletir, para mudar o nosso hábito, para que possamos viver de uma forma diferente e levar essa mensagem, essa vivência do Evangelho para onde quer que nós vamos. Para onde a gente for, tem que levar essa mensagem do Evangelho, essa mensagem com o nosso exemplo, com a vivência, com a prática, no dia a dia, senão não faz sentido. E de onde vem o ódio? No livro Consolador, ele fala da natureza do ódio, de onde nasce o ódio. E Emmanuel responde que na maior parte das vezes, o ódio é o germe, ou seja, a semente do amor que foi sufocado, desvirtuado por um coração sem Evangelho. A gente vê como essa frase é forte. Da onde nasce o ódio? Na maior parte das vezes, o ódio é a semente do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem Evangelho. Não é Evangelho sem o livro Evangelho segundo o Espiritismo. É sem a mensagem de perdão, de amar o próximo, de reconhecer no outro alguém que tem dificuldades, que sofre, que precisa crescer,
que sofre com as suas imperfeições e que tem dificuldade ainda de ser bom, que tem dificuldade ainda de amar. E nós, muitas vezes, cultivamos essa semente e desvirtuamos essa semente no nosso coração. Nós, às vezes, fazemos isso. Só a evangelização do ser espiritual poderá conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão. Só a evangelização, ou seja, só tirando esses princípios cristãos da teoria, levados à prática, nas relações com a família, com o próximo, com aqueles que nós nos deparamos em situações de conflito, que são os nossos ditos inimigos, ou quando somos inimigos de alguém, pode conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão, ou seja, de compreender o outro, de enxergar o outro ainda, como ainda nas imperfeições deles, parecidas com o que nós temos. De modo a que jamais as energias afetivas, ou seja, que o sentimento de amor, esse germe de amor, se converte em força destruidora do coração, ou seja, destruidora dos bons sentimentos. Quando a doutrina espírita nos convida a usar a razão, não é que devemos usar a intelectualização somente. Quando a doutrina espírita nos convida a fazer uso da razão, é para que possamos equilibrar a intelectualidade ao campo sentimental, ao coração, para que esteja em equilíbrio o nosso grau de intelectualidade, ou seja, de ver se aquilo ali realmente faz sentido, se é algo que é profícuo, se aquilo vai se fazer bem para mim, para o próximo, que possamos desenvolver o nosso raciocínio nas relações, vendo se aquilo faz sentido eu querer me vingar de alguém, daquela pessoa. É um sentimento que às vezes nos compraz ainda na nossa condição, mas faz sentido, eu vou angariar algo de bom daquilo, dessa satisfação, eu vou colocar em prática, vou raciocinar, vou refletir, e mais do que isso, vai me fazer bem, ou eu vou estar, quando eu compro uma vingança, quando eu compro um remorso, quando eu compro ainda guardar algo de ruim, eu não estou necessariamente desvirtuando e convertendo em as forças sentimentais em forças destruidoras do sentimento. Eu estou cultivando em mim um malefício, cultivando em mim um mau sentimento que vai ser difícil depois me reeducar. A mente humana, o espírito, ele se educa pelo hábito, pela repetição, pelo exercício. Quando eu exercito ainda repetir o erro, mais difícil vai ser eu me educar para o acerto. Mais difícil é me habituar para o acerto. E o caminho do erro nos faz sofrer. Nós só sofremos ainda porque erramos. Mas quando mudamos o nosso paradigma, quando mudamos o nosso ponto de vista em busca da felicidade, reconhecendo que o caminho do acerto, o caminho do bem, o caminho do amor constrói, não precisa necessariamente que do dia para a noite eu seja a pessoa mais amável, mais amorosa do mundo. Mas sim que eu já entendi que o caminho é outro. Que o caminho do amor constrói pontes. Ele apaga a multidão de pecados. Ou seja, ele diminui o nosso sofrimento ainda nesse mundo. Ele nos afasta ainda das condições. Ele não vai nos poupar do trabalho, mas vai nos dizer o seguinte, que pelo trabalho, pelo auxílio ao próximo, aquelas condições que muitas vezes estamos propícios a passar ainda, por já termos cultivado valores superiores em nós, pelo amor, pelo trabalho, pela construção, aquele sofrimento que muitas vezes pode nos deparar lá adiante foi suprimido. Porque a mensagem de Jesus, ela não quer que a gente sofra. Ela não quer que a gente sofra. Ela quer que nós sejamos melhores. Se eu preciso sofrer, ou seja, se eu sou insistente e preciso passar pelo sofrimento para melhorar, é uma condição minha, é uma escolha que eu me permiti. Mas o caminho da amorização, o caminho do exercício do bem,
O caminho da compreensão, ele constrói pontes. Ou seja, ele encurta caminhos. Porque vai cultivar esses valores em nós pelo caminho do amor. Quando não queremos o caminho do amor, vem o caminho da dor. Mas que também ensina, que também faz bem, quando sabemos tirar da dor as melhores lições. Ou as lições que necessariamente nos fazem bem. E no dia a dia, nos deparamos sempre com essas oportunidades de criar ciclos virtuosos ou viciosos. Cada um bom dia que nós damos ou que deixamos de dar, ele, resumindo, trazendo para uma coisa bem simples, como um bom dia no ambiente de trabalho ou nos ambientes em que frequentamos, ele tem um poder de levar essa boa mensagem lá adiante. E isso passa necessariamente pela nossa posição que nos colocamos. Quantas vezes alguém fala assim, eu deixei de falar com tal pessoa, porque ela nem me respondeu, eu dei um bom dia e ela nem me respondeu. Mas às vezes o bom dia que a gente falou foi pra gente, bom dia. E aí a outra pessoa que está ali, miserável, falei o bom dia para ela, nem me respondeu. Então, é uma pequena coisa, um pequeno detalhe, que você às vezes torna o dia de alguém melhor. Poxa, aquela pessoa se preocupou comigo, me deu um bom dia. Eu criei um ciclo virtuoso de reconhecimento que aquela pessoa é importante. Não só o bom dia automático, mas o que importa, o que a doutrina espírita também nos traz, é isso de entender que o nosso pensamento tem que estar conectado com as nossas ações, com a prática e com aquilo que nós falamos. Quando eu der um bom dia a alguém, que eu deseje realmente que Deus lhe dê um bom dia, que seu dia seja bom. Eu estou emanando de mim um pensamento de criação, de que o dia dela seja melhor, que o dia dela seja proveitoso. E aquilo a resposta dessa pessoa, se ela vai agradecer ou não, pouco importa. O importante é que você pensou em algo bom para alguém. E o seu dia tende a ser melhor quando você deseja algo bom para alguém. Porque você construiu em você passou por você esse pensamento de bondade. Como essa lâmpada aqui, por mais simples que seja, uma lâmpada barata de 7, 10 reais, ela transmite um pouco da energia de uma usina de não sei quantos gigawatts de energia. Ela está transmitindo um pouco dessa energia, porque está passando por ela essa luz. E nós, quando fazemos isso, quando desejamos o bem, quando construímos algo de amor, nós estamos transmitindo, ou seja, está passando por nós um pouco da força criadora de Deus. Nós estamos trazendo isso para a gente. Por isso que precisamos muito amar o próximo. Para que essa iluminação, essa luz passe por nós. Que ela ilumine a gente primeiro. Por isso que o ódio também, ele nos envenena primeiro. Porque quando expressamos, o primeiro veículo, o primeiro canal, sou eu. E nesse livro, Alvorada Cristã, é um livro que eu gosto muito. Quando, nas edições antigas, ele era um livro tipo Fonte Viva, é um livro mais adulto, um livro de mensagens. Ele tinha uma edição de um livro convencional. De 2012, 2013 para cá, ele começou a sair com uma edição assim, mais voltada para a infância, com gravuras. Mas assim, são mensagens que realmente tocam o nosso pensamento, elas fazem a gente refletir. Ou seja, são mensagens adultas, para adulto. E os nossos filhos, os nossos sobrinhos, as crianças que convivem conosco, eles são espíritos antigos. A mensagem aqui, ela serve para a gente e serve para a criança também. Quando na casa espírita é feita essa divulgação da necessidade do Evangelho em nossos lares, precisamos incluir as crianças nesse processo de evangelização. Não é uma coisa dissociada. E nesse livro aqui, no capítulo 12, ele tem o título A Arma Infalível. E ele fala que certo dia, um homem revoltado criou um poderoso e longo pensamento de ódio. Colocou numa carta rude e mal criada e mandou-a para o chefe da oficina que fora despedido. Foi demitido da oficina que ele trabalhava. A oficina aqui é como ambiente de trabalho. O pensamento foi vazado daquela carta que ele escreveu
em forma de ameaças cruéis. Uma carta bem desaforada. E quando o diretor do serviço, a quem ele endereçou a carta, recebeu, leu aquelas frases ingratas que ele expressava, e ele acolheu, ele recebeu aquela mensagem. E desprevenidamente no coração, ou seja, ele além de ler aquilo, ele permitiu que aquilo ali repercutisse no seu coração, porque ele falou assim: ingrato, filho da mãe, como é que você me manda uma carta dessa só porque eu lhe despedi? Então ele começou, em vez de bloquear, de cortar aquela mensagem odiosa que vem endereçada a ele, ele recebeu aquilo, ou seja, ele sofreu, ele sentiu aquele ódio que estava naquela carta. E é normal que aconteça isso conosco. Quantas vezes recebemos mensagens no nosso WhatsApp de coisas que nem se referem à nossa vida, nem se referem ao nosso dia a dia prático, quando lemos uma notícia ruim, e que a gente fala assim, toma raiva dos políticos, toma raiva de determinadas pessoas, que nem conhecemos. A gente não sabe o que é que se passou ali naquela pessoa, não sabemos a história dela, não sabemos se realmente aconteceu como está sendo dito, mas recebemos aquilo como se tomamos partido daquela dor, daquele sofrimento, como se fosse nosso. Ainda que fosse nosso, não nos cabe julgar. E ele recebe essa carta, chega no outro subalterno dele e vê uma peça fora do lugar, algo simples que ele poderia simplesmente falar assim: guarde aquela peça. Mas como ele está agastado pelo que passou, né, pela carta que ele leu, pelo ódio que ele absorveu, ele pega a mesa de ferramentas, joga no chão e dá um grito de cólera e esbraveja contra aquele rapaz que estava ali trabalhando, que teve um dia difícil e que esqueceu a ferramenta fora do lugar. Esse funcionário, por sua vez, chega em casa azedo e sente a necessidade, diz o livro, de passar aquele ódio adiante. E aí chega em casa, vê um sapato dele mal engraxado e joga na esposa. E se queixa, diz desaforos a ela. Ela, por sua vez, joga na empregada, na criatura que auxilia nas funções domésticas. Ela, por não poder quebrar as xícaras que estavam ali na mão, porque senão ia ser mais caro para ela, se quebrasse essa xícara, ela teve vontade de jogar tudo para cima. Mas ela pensou: não, eu vou ter um prejuízo maior. Ela veio, sai de lá, diz Neio Lúcio aqui no livro, e morde uma senhora que está passando. Porque ele não sabe, ele recebe aquela carga de energia que foi transmitida para ele, aquele ódio, e morde uma senhora que está passando, uma madame que está passando. Ela, por sua vez, mordida pelo cão, vai na enfermagem, na clínica de enfermagem. Chega lá, o rapaz vai atendê-la, passa um produto para tentar fazer o procedimento antisséptico daquela mordida, e ela esbraveja contra ele. E ele chega em casa e diz à mãe: mãe, estou farto. A senhora é culpada dos aborrecimentos que me perseguem, não suporto mais essa vida infeliz. Fuja de minha frente. Ele, quando chega em casa, e aí pronuncia nomes horríveis e blasfemou, gritou, colérico, qual louco. A velhinha, porém, longe de agastar-se, tomou-lhe as mãos e disse-lhe com naturalidade e brandura: venha cá, meu filho, você está cansado e doente. Sei a extensão de seus sacrifícios por mim e reconheço que tem razão para lamentar-se. No entanto, tenhamos bom ânimo. Lembremo-nos de Jesus, diz a mãe a ele. Tudo passa na terra. Não nos esqueçamos do amor que o Mestre nos legou. Abraçou-o, comovida, e afagou-lhe os cabelos. O filho demorou-se a contemplar-lhe, os olhos serenos, e reconheceu que havia no carinho materno tanto perdão e tanto entendimento que começou a chorar, pedindo-lhe desculpas. Houve então entre os dois uma explosão de íntimas alegrias. Jantaram felizes e oraram em sinal de reconhecimento a Deus. A projeção destrutiva do ódio morrera. Aquele ciclo vicioso que estava ali passando de pessoa a pessoa, um aborrecendo o outro, um criando um dissabor na vida de outro, até o pobre do cachorro entrou na jogada. Mas
aquele ciclo vicioso ali se cortou por um ciclo virtuoso, um ciclo de virtude, de amor, de compreensão. Afinal, ali dentro do lar humilde, do lar pobre e humilde, diante da força infalível e sublime do amor, aquele ciclo ali se interrompeu. Então, a mensagem cristã, a mensagem do Evangelho, é esse convite que ela nos faz. É um convite de que sejamos sempre, em cada oportunidade, essa ferramenta, esse instrumento de compreensão, de misericórdia, de amor, diante das circunstâncias. Talvez ele tivesse alguns motivos, como a mãe mesma reconhece, né? Ela acolheu, ela fez o acolhimento, ela acolheu a dor dele, mas acolheu, ouviu e ressignificou no coração dele aquele sentimento. E ali interrompeu, acabou. Interrompeu um ciclo de sofrimento, de sabor no dia de várias pessoas, que começou com uma carta desaforada. E quantas vezes endereçamos também essas cartas desaforadas, ou essas mensagens, ou esses pensamentos, ou essas queixas, sem perceber que aquela outra pessoa muitas vezes não está preparada para receber aquilo. Não está preparada, e nós muitas vezes não estamos preparados. Nós muitas vezes nos esquecemos e devemos sempre nos lembrar de que, assim como cuidamos do nosso corpo físico, escovamos os dentes, tomamos banho, precisamos muitas vezes fazer esse asseio da mente, das nossas ideias, de não carregar conosco, muitas vezes, como vimos aqui nesse conto, nessa história contada por Neio Lúcio, carregamos muitas vezes o ódio de outras pessoas que não nos pertence. Nós nos deparamos com as circunstâncias, mas temos o poder, o livre-arbítrio de escolher se eu quero ou não levar isso adiante. Mas a gente só consegue fazer isso se parar, se refletir e muitas vezes e necessariamente se orarmos. O caminho da oração, a oração segundo a doutrina, segundo o Espiritismo, segundo Jesus, ela tem esse poder de limpeza, de asepsia do nosso pensamento. A oração, ela nos conecta com o alto, ao passo que nos faz refletir, nos convida à meditação, à reflexão, mas não a uma meditação neutra, porque no ambiente de neutralidade, muitas vezes vai predominar a nossa essência, o nosso hábito, que é exatamente de reagir, de bater firme naquilo, de brigar, de levar essa cólera adiante. Às vezes é esse o nosso primeiro pensamento. Então a meditação no momento da oração, ela não deve ser neutra. Ela deve buscar uma fonte de pensamento superior, madura e construtiva, que é a mensagem do Evangelho. Essa mensagem de amor. Por isso que às vezes não, por isso que é recomendado que durante a prece, muitas vezes, quando a gente não tem argumento contra esses conflitos que nós vivemos, a gente busca uma mensagem curta, simples, mas que permita esse desligamento das circunstâncias que nos perturbam. Então vamos a uma fonte superior, buscar essa mensagem, por uma leitura, uma reflexão, uma passagem do Evangelho. Aí nos desconectamos dessas fontes perturbadoras e vamos refletir em cima daquilo que a mensagem nos trouxe. Se, por exemplo, porventura, eu saio pela manhã, eu já acordo ali, ligado ali naquelas questões que estão acontecendo, notícia, eu já introjetei da minha mente um pensamento, algumas reações. Eu acordo de manhã e vejo no jornal um acidente ou um crime. O primeiro passo que me vem à mente é reagir. Poxa, matou outra pessoa, matou um pai de família, miserável, tal. Eu cultivei em mim um sentimento ruim. Aí, ou seja, a tendência é de que eu julguei aquele outra criatura.
É diferente quando eu abro pela manhã uma mensagem do Evangelho, uma mensagem curta, uma mensagem evangélica de teor construtivo, e planejo o meu dia em cima daquilo. Eu leio uma mensagem sobre perdão. Então, todas as vezes que eu me deparar com a situação sobre o perdão, que vai me exercitar, toda vez que eu me depare com a situação de julgamento, eu vou lembrar daquela mensagem que eu li pela manhã, que vai exercitar o perdão, que vai exercitar o amor, a caridade. Eu coloquei no meu dia, no planejamento do meu dia, algo que vai nortear um planejamento, algo que vai nortear aquele meu dia. A oração é planejamento, a oração matutina, a oração pela manhã, que é difícil, hoje é difícil. Quem vai dizer aqui que é fácil acordar pela manhã e lembrar todos os dias de fazer uma prece? É difícil. Só que temos que persistir, temos que insistir, temos que realmente lutar para que possamos exercitar isso no nosso dia a dia, para que nos transformemos, que busquemos sempre essa mensagem de amor, de perdão e de caridade na nossa vida prática. Então, a finalidade e o objetivo desse estudo do Evangelho hoje, de falar do ódio, é exatamente esse, para que não cultivemos o ódio, e sim, nas situações em que vemos o ódio, eu leve o amor, como diz a prece de Francisco de Assis. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. É isso que diz a mensagem do Evangelho. Que possamos exercitar essa ressignificação, essa mudança com as pessoas, com os outros e com nós mesmos. E a prece no final do dia é justamente passar limpo se eu conseguir ou não levar esse intento adiante. E se eu não conseguir, o perceber que eu não consegui é importante, para que no outro dia eu busque, que eu tenha uma nova chance e busque fazer diferente. Não é à toa que nós temos nós vivemos, temos 50, 60, 70, 80 anos numa encarnação, mas não é contínuo, é dividido em dias, é dividido em horas, em minutos, para que a gente perceba que cada dia, cada hora, cada minuto é a oportunidade de recomeçar, de fazer de novo, e temos a oportunidade sempre de começar de novo, de mudar o caminho. Então, que tenhamos um bom domingo, uma boa semana, e que levemos essa mensagem do Evangelho para o nosso dia a dia. Que Deus nos acompanhe, que assim seja.